Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Está no ar mais um episódio do I9 Podcast. E a pauta do programa de hoje é, mais uma vez, Rio Bonito do Iguaçu e a tragédia que abalou a cidade, que agora começa a se reerguer aos poucos e certamente será uma cidade promissora e com dias normais dentro de pouco tempo. E a gente tem aqui a presença de duas mulheres importantes nesse contexto. Nós temos a presença aqui da professora Leila Knop. Ela é diretora do CERB, o Centro Estudantil Rio Bonito do Iguaçu, que virou ruínas com a passagem do tornado do último dia 7 de novembro, com ventos de até 330 km por hora. A tarde foi de alívio na escola, porque os alunos saíram às 5 e o tornado passou às 6 da tarde, destruindo completamente as edificações da escola. E a noite foi de pesadelo no hospital, no Instituto São José, que acabou acolhendo cerca de 400 vítimas, pelo menos. O número ainda não é muito difícil de mensurar, mas foi muita gente em pouco espaço de tempo. E a Maressa Pavlak Melati, que está aqui conosco, é a diretora executiva do Instituto São José. Então a gente vai falar da tarde na escola e da noite no hospital, desse dia que vai ficar certamente marcado na memória dos riobonitenses, de uma maneira muito drástica, mas certamente um dia olhando para trás com o espírito da redenção e da volta por cima. Eu começo falando aqui com a professora. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Professora Leila, como que foi o dia do sinistro para você? Onde você estava? Como é que você passou? E como é que você recebeu a notícia de que sua escola tinha sido engolida por esse vendaval? Foi uma sexta-feira normal de aula, como sempre, né? A gente iniciou as atividades na escola às 7h35. Como de costume, na acolhida das crianças, a gente sempre fazia uma oraçãozinha e desejava boa aula para eles, né? Foi de manhã sim, à tarde também. Aí acabou a aula, 17h10, bateu o sinal e a gente foi para as nossas casas, né? A princípio, era um dia comum, como todos os outros, uma sexta-feira normal. Sim. Aí, naquele dia, a gente tinha crisma, né, na igreja. Então eu saí da escola e fui para casa junto com a minha família e nós se organizamos para ir para a igreja, né? Aí a minha irmã falou assim que precisava estar na igreja às 18, né, por organização, né, dos crismandos, que a gente teria uma entrada, que nós teríamos algumas respostas que a gente teria que treinar antes da chegada do bispo e do início da missa. E aí o tempo estava assim meio brusco, né? Mas a gente não imaginava que ele viria tão forte. Uhum. E ele te pegou aonde? Quando a gente saiu de casa, tava começando a dar uns pinguinhos. E a gente foi rápido, né? Falei pro meu marido, vamos logo pra gente não chegar na igreja e se molhar da hora que sair do carro pra entrar na igreja. Uhum. E... Você estava dentro da igreja, então? Sim, dentro da igreja. Aí a gente chegou e ficamos fora da igreja, organizados em fila. E aí a irmã chegou e falou assim pra gente, podem entrar, que aí se começar a chover, vocês já estão lá dentro e a gente se organiza lá mesmo. Uhum. Não sei te falar a noção de tempo, porque eu não consigo recordar. Mas foi o tempo de a gente sair da entrada e entrar pra dentro da igreja. Sim. E aí eu fiquei com a minha sobrinha em um lado da igreja e o meu filho com a minha irmã do outro lado. Que os familiares ficavam separados dos crismandos, né? Eram os padrinhos junto e a família do lado. Uhum. E aí, de repente, tudo começou a fazer barulho e começou vento. E aí, o povo começou a ficar agitado. E aí, quando a gente olhou, era vidro quebrando. Era gente gritando, gente chorando. Era muito barulho? A princípio, de dentro da igreja, não dava para perceber. A gente só conseguia ver o vento, assim. O barulho do vento mesmo. E aí, quando estourou o vidro, o barulho foi bem alto. E foi o que assustou a gente. E aí, nós corremos todos pro altar, em direção ao Santíssimo, né? Sim. E aí, a gente começou a rezar, né? Começamos a fazer uma oração. E passou. Passou o tempo.
mas a gente não tinha dimensão do que tinha acontecido, né? Então, de dentro da igreja você olhava assim, representava ser um temporal comum. Certo. Mas não foi. A gente teve proporção, assim, do tamanho do estrago quando a gente saiu de dentro da igreja. E o que você sentiu quando se deparou com tudo aquilo? Eu fiquei em pânico, porque eu nunca tinha visto aquilo. Uhum. E quando acalmou, meu marido e a minha cunhada e a minha irmã, né, eles saíram, e eu vi a minha cunhada lá dentro da igreja, e eu fiquei do lado dela, né, junto com o meu filho e a minha sobrinha. E eles estavam também em pânico porque o meu cunhado estava no mercado que desabou. Uhum. E aí ele veio correndo e falou assim, tá tudo destruído. Tá tudo... Mas eu pensei assim, destruído pelo vento, né? Sim, tipo, saiu toda a cobertura do supermercado. E aí derrubou poste, né? Aí quando a gente saiu pra fora que tinha almofada na rua, tinha sofá no meio da rua, tinha carro virado assim, árvore tombada, aqueles fios todos arrebentados. Você estava dentro de um filme já. Sim. Algo assim que não tem explicação. E aí as pessoas gritando por socorro, gente chorando, eu senti o cheiro de gasolina do carro, que eu acho que ele tinha virado, sabe? Sim. E aí o meu cunhado dizia assim, meu carro tá ali na frente, mas parece que a gente não chegava naquele carro nunca. E aí nós entramos no carro e fomos pra casa dele, né? Era onde tava meu marido e a minha irmã. Só que a gente não conseguia passar pelo meio dos escombros. Mas me conta, como é que foi chegar em casa? Como é que ficou a sua casa? Quando eu olhei da igreja, eu enxerguei o teto da minha casa. Aí eu pensei assim comigo, graças a Deus que não aconteceu nada. Uhum. E não aconteceu mesmo? Só levantou umas telhas assim, molhou dentro um pouquinho, mas nada comparado ao que aconteceu com os demais. E me conta como foi se deparar com a sua escola. Foi terrível. A gente foi pra casa, né, na sexta-feira, e aí eu falei assim pro meu marido, amanhã eu vou na escola ver como que ficou. Porque se destelhou alguma coisa, se ficou algum material lá exposto, eu posso guardar, né, computador, a documentação que a gente estava fazendo das rematrículas. E aí eu acordei bem cedinho e peguei a chave, né, e fui pra ver minha escola. Mas eu não esperava chegar lá e encontrar tudo no chão. Eu fui tão, assim, empolgada pra chegar lá. E quando eu cheguei que eu vi aquilo, eu falo assim que eu não consigo mais chorar porque eu já chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu entrei em pânico. E aí eu levei meu filho junto, né? Eu só abracei ele e falei assim, filho, não tem mais escola. E uma sensação horrível, sabe? Eu não imaginava nunca na minha vida que eu ia passar por isso. E eu tento, assim, lembrar da escola, né, dos momentos felizes que a gente teve, mas ver daquele jeito não foi nada fácil. Não tinha nada, assim, não tinha a minha sala, não tava lá. A sala das crianças não estavam. A cozinha estava pela metade. As coisas tudo bagunçadas, assim, um cenário de guerra. Terrível, terrível. E o que sobrou da escola na sua memória? As lembranças boas. Das crianças sorrindo, dos momentos de entrada, dos abraços que eles davam na gente. Às vezes a gente tava meio triste, meio cansado, assim, eles chegavam, abraçavam a gente. E esses momentos que eu quero recordar, assim. Mas eu não consegui sair de lá enquanto não foi tirado tudo. Enquanto eu não vi que eles tiraram todos os entulhos, eu não consegui parar de ir lá. Porque é horrível a sensação de você não ter o lugar que você ia todos os dias. Né? Era uma rotina, acordava de manhã, arrumava meu filho e ia pra escola. E o que sobrou da escola? Só os escombros. A gente conseguiu salvar alguns materiais, mas foram poucas coisas. E aí a gente não podia entrar lá porque estava perigoso, né? Poderia cair em cima da gente,
as paredes estavam todas arrachadas. Mas nesses momentos, Deus coloca anjos na vida da gente, né? Uhum. E tinha uma equipe de trabalho da prefeitura de Guarapuava. Eu não lembro o nome deles, mas eles tiveram tanto cuidado pra gente tirar o que restou do material lá, que eles mexiam com as máquinas, eles conferiam se dava pra gente ir, a gente ia e tirava o material. Eles colocaram até a concha, assim, pra gente colocar o material dentro pra eles tirar pra gente. E eles ajudaram a gente a tirar tudo que a gente queria. E aí, quando não tinha mais o que tirar, a gente Virou as costas. viramos as costas. Mas ainda hoje, antes de eu trabalhar, eu fui lá e eu agradeci a Deus pelo livramento de... Até tinha um senhor lá que ele ficou me olhando, eu me ajoelhei na frente da escola, levantei meus braços pra cima e falei, obrigada, meu Deus, por ter cuidado da gente nesse momento. Né? Ele cuidou de nós. E se não tivesse cuidado, eu não estaria aqui hoje. Meu filho também não, as minhas colegas, as crianças. Você acha que morreria muita gente? Sim. Porque cada período a gente atendia em torno de 250 crianças. E seriam 250 crianças a menos, mais os funcionários, os ônibus que estavam lá. Em se tratando de criança, certamente seria a maior tragédia da história do Brasil. Seria. E o Rio Bonito não teria alma para se reerguer. Não. Não, mas deu tão certo que o sinal tocou às 17h10, a gente foi embora. Deu tempo de todo mundo chegar em casa. E a nossa escola foi levada. Nós tivemos durante a semana, aqui nas nossas redes sociais, não diria sensibilidade, mas a gente iniciou os trabalhos de repercussão do sinistro, da catástrofe, falando da escola. E a gente usou o sino como símbolo. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu não consegui ainda falar com a Maressa, pela densidade do início do programa. Mas eu gostaria de acompanhar junto com vocês esse episódio aqui, esse corte. Naquele dia, o sino da escola tocou para salvar uma geração. 18 horas e 18, até as 17 horas, no colégio, nós tinha 500 alunos dentro do CERP. Se fosse uma hora antes, você já imaginou como que ficaria aquelas 500 crianças dentro de um colégio que foi totalmente destruído? Se nós pararmos para pensar mais um pouco, às 19 horas, nós tínhamos na igreja matriz, a Crisma, vários adolescentes. Às 20 horas, nós tínhamos uns jogos ali da Taça Rio, que envolveria várias equipes da região. Mas praticamente nós teríamos mais de 1.000 pessoas dentro do nosso ginásio de esporte, que também caiu. A igreja evangélica, que é logo também do lado do ginásio de esporte, teria um congresso que começaria na sexta, sábado e domingo em Rio Bonito do Iguaçu, que com certeza teria muitas pessoas dentro da igreja evangélica, que também foi destruída. Então, se nós analisarmos a catástrofe em si, dependendo do horário que fosse, foi no horário que o pessoal estava saindo, deslocando, saindo de alguma coisa, mas em termos de morte, se fosse no horário escolar ou se fosse logo em seguida, mais tarde, seria uma proporção muito maior aqui em nosso município. Você concorda com o vice-prefeito? Concordo. Concordo, porque se fosse meia hora antes, não sobraria ninguém daquela escola. Não ia ser só os escombros, iam ser nós juntos. Porque nós estávamos lá. Sim. E as meninas que fazem o serviço, o pessoal do apoio que a gente fala, né? Sim. Elas sempre saem mais tarde. E naquele dia elas saíram um pouquinho antes porque o tempo estava feio. E foi o tempo delas chegarem em casa também. E foi. Aí seria catastrófico, Sim. De fato, né?
Sim. Eu vou tentar aqui abrir meu celular para mostrar o que me tocou nessa história desse post do Hildo, do vice-prefeito Hildo Safraider. Eu estava vendo a rede social do Inove Podcast e eu vi uma mensagem de uma aluna. Ela tem 11 anos e no perfil dela ela diz assim, futura advogada criminalista. Olha. E ela escreveu assim, graças a Deus que não aconteceu nada às 17, senão eu não estaria aqui hoje, porque eu estudo lá. Aí eu falei com ela aqui pelo celular. Larissa, desculpa, falei o nome dela, mas são várias Larissas, né? Que tocante o seu depoimento, graças a Deus mesmo, o mundo ainda vai te ver brilhar como advogada criminalista, não é? Aí ela respondeu, é. Sim. Mas a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Eu não consegui falar com você ainda, Maressa. Tá tudo bem com você? Tô bem, tô bem. Um pouco cansada, mas tô bem. Agora pior já passou. Mas a gente não consegue se colocar na plenitude, né? Não, de forma alguma. Só para explicar para você que está nos vendo, a Maressa, além de diretora executiva do Instituto São José, ela é uma advogada brilhante, talentosa e hoje trabalha na assessoria jurídica também da Prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu. Então a gente pode falar com você por duas perspectivas. Sim. A do hospital e a do dia a dia que você está vivendo lá em Rio Bonito do Iguaçu nesse processo de reconstrução. Exatamente. Mas eu queria começar falando com você sobre aquela noite no hospital. Você não estava lá ou estava? Não, eu estava em Curitiba. Porque além de tudo isso que você disse, Luiz, eu participo da OAB, né? A OAB é meu órgão de classe, então eu estava numa sessão do conselho da OAB. E para mim estava muito inseguro, porque como eu vou até Cascavel, pego o voo e vou a Curitiba. Sim. Eu já estava monitorando o tempo o dia todo, porque existia uma insegurança da minha parte e não consegui voar no outro dia em razão já da meteorologia. Sim. Já estava monitorando esse sistema e até estava em conversa com meu esposo para verificar se eu vinha de ônibus ou eu permanecia em Curitiba e voltava pela manhã no voo já pré-agendado. E, inclusive, eu estava monitorando e vi que existia uma possibilidade de tornado, mas em Marechal Cândido Rondon, a princípio. E eu até falei, Emerson, eu acho que eu não vou conseguir chegar em Cascavel, porque se isso acontecer, realmente vai ter uma situação muito grave. E eu já estava com uma sensação estranha, porque parecia que eu não conseguia ficar concentrada naquela sessão, existia essa instabilidade em razão do tempo. Curitiba sempre chove, já estava quente, mas ainda não tinha chovido. E aí a minha sessão terminou, eu fui... os conselheiros todos saíram da sessão, nós fomos pro espaço ao lado, que tem sempre um jantar, e nisso meu telefone tocou. E era do hospital. E era o Dr. Roger, dizendo, doutora, aconteceu uma situação muito ruim em Rio Bonito, e eu tô te avisando para você acionar o outro hospital, porque a gente vai receber muitos feridos aqui. E eu fiquei meio em choque com aquilo, porque aquilo que eu imaginava que poderia ter acontecido em Marechal Cândido Rondon, estava acontecendo em Rio Bonito. E aí eu falei, bom, calma, pensei comigo, vamos lá, né? Vamos ver quem que a gente vai acionar. Aí eu liguei para a Lisiana é responsável pela 5ª Regional de Saúde aqui na nossa região. E ela, num primeiro momento, não me atendeu. Depois disso, eu acabei ligando pro César. Eu falei, não, tem que falar com o prefeito. Liguei pra ele me atendeu e eu falei, César, como você tá? Ele falou, tô bem. Eu tô bem, minha família tá bem, mas a cidade acabou. Foram essas palavras que ele me disse. A cidade acabou. Aí eu falei, calma, que lá no hospital a gente vai dar conta. Falei pra ele, vai chegar muita gente, mas a gente vai dar conta. Falei, tá bom? Daí ele falou, tá bom, e desligou.
Aí eu novamente peguei e liguei pra Lisiana. A Lisiana me atendeu. Falou, oi, Marissa, tudo bem? Numa tranquilidade. Porque ela, então, não sabia de nada. Sim. Eu falei, olha, Lisiana, aconteceu uma situação muito grave em Rio Bonito. Eu preciso que você acione toda a equipe de saúde, porque a gente tá recebendo muitas pessoas lá. E eu vou precisar... Eu não tenho a dimensão do que tá acontecendo ainda. Mas eu só sei que a situação foi muito grave. Ela falou, meu Deus, tudo bem. Vamos ver como que a gente vai organizar. Eu falei, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Ela falou, calma, vamos organizar. Eu desligo o telefone e ela recebe a ligação do Marcelo, do Hospital São Lucas, para reportar a ela a mesma situação. Sim. Nosso hospital era retaguarda dessas situações nessa semana. Então, o direcionamento para chegar no hospital era todo o Hospital São José. Então, em conversa com a doutora Cíntia, ela me relata o seguinte, Marissa, eu estava terminando meu plantão, o plantão foi muito calmo, muito tranquilo, até a gente achou, nossa, uma sexta-feira, tá tudo tranquilo aqui, né? Tudo calmo. Ela se preparava para sair do plantão dela, que terminava às 19 horas, e ela recebeu uma mãe com 2 crianças, estavam machucadas, muito molhadas, com muitas folhas, e a mãe não conseguia relatar o que tinha acontecido. Na visão dela, ela falou, Marissa, eu pensei que era um acidente, em razão da chuva. Ela falou, eu jamais imaginaria a dimensão disso tudo. Quando começa a chegar a primeira ambulância, ela manda uma mensagem no grupo do plantão, dos médicos, e fala, olha, muito calma, a doutora Cíntia foi extraordinária. Apesar de estar acontecendo tudo aquilo, ela conseguiu manter a calma para gerenciar a equipe junto com o Dr. Roger. Ela manda uma mensagem, olha pessoal, aconteceu uma situação em Rio Bonito, aparentemente é muito grave, e eu gostaria de solicitar que os médicos viessem ajudar. Mas, Luiz, ninguém tinha dimensão do que estava acontecendo. Sim. Ninguém ainda conseguia dimensionar o que o hospital, naquela oportunidade, ia vivenciar. O Dr. Roger respondeu, e eu estou no grupo, né? Então, estava ali, aí eu olhei o grupo, vi que o Dr. Roger disse, não, eu estou indo. A doutora Jaqueline falou, não, eu tô indo ajudar. A doutora Giane falou, não, eu tô aqui, tô no São Lucas, mas assim que eu puder, eu vou. A doutora Camila, tô no SAMU, porque a doutora Camila é nossa médica, mas também é médica do SAMU. Sim. E ela falou, já estão acionando o SAMU, então, assim que eu puder, eu também vou. E esses médicos chegaram no primeiro momento, que eram os médicos que fazem plantão. Nós temos médicos mais... Não vamos dizer antigos, porque o Dr. Márcio disse que não gosta dessa palavra. Vamos dizer mais experientes. Sim. E os nossos médicos mais experientes da velha não guarda. Fazem plantão, né? São os médicos mais novos que acabam fazendo os plantões. Sim. E aí eles chegam no hospital, a equipe médica chega e aí existe um início de tumulto, muitas ambulâncias chegando, porque aí a Elisiana consegue falar com os outros municípios e aciona esse sistema de saúde. Laranjeiras foi o primeiro a dar retaguarda nessa questão. E aí, as ambulâncias começam a chegar. E o hospital vai virando um caos. Aquilo vai aumentando. São ambulâncias com 3, 4, 5 pacientes. São pessoas trazendo mais feridos nas suas caminhonetes, nos seus carros. Gente chegando... É cena de guerra, assim. Se você olha as imagens das nossas câmeras externas, gente ferida, braço cortado, perna cortada, cabeça machucada. Teve gente que chegou sem um pedaço do cabelo porque o vento passou e levou. Então era uma situação assim, num primeiro momento de muito caos. A nossa equipe de recepção tentando ligar para o Dr. Gabriel, que é ortopedista, aí acionou todos os outros médicos. Doutor, vem para cá porque a situação é grave, eu preciso de você. Todos os nossos médicos, nós estávamos em 16 médicos, Luiz. Naquela oportunidade. A equipe de enfermagem que estava trocando o plantão, elas ficaram. Óbvio. A outra equipe chegou. Nós acionamos as outras enfermeiras que estavam ali na retaguarda. Veio toda a equipe da limpeza. Todo mundo se prontificou para vir, porque aí as redes sociais já estavam movimentando, né? E já existia ali um início de informações a respeito do que tinha acontecido. Mas a gente não tinha dimensão. E esse povo todo sendo atendido aonde? No corredor, no chão? Nós abrimos o nosso pronto-socorro, nós não tínhamos mais controle sobre isso, nós abrimos todos os quartos particulares, todo o nosso centro cirúrgico e mais a UTI. Aquilo
levou, as pessoas foram entrando, a gente foi fazendo triagem, a doutora Cintia e o Dr. Roger ficaram nessa triagem inicial pra dizer, não, você tá mais grave, você vem pra cá. Você pode esperar? Posso esperar. Os pacientes entendiam isso, porque chegava gente mais grave. E ia entrando pro hospital. Aí mistura. Aí não podíamos fazer, não tínhamos o nome dos pacientes. Porque não existia cadastro, a gente não teve tempo. Então, uma técnica pegou uma fita e ia chegando pros pacientes e falava, como é que é seu nome? João. Colocava no peito e escrevia João. Juliana. Porque nós não tínhamos como dimensionar tudo aquilo, fazer um cadastro, toda a equipe da recepção dando suporte para a família que chegava, trazendo cobertores para aquelas pessoas que estavam ali na frente todas molhadas, que estavam aguardando seus familiares, e algumas machucadas, mas em menor gravidade que poderiam esperar, que aí depois foram contra-referiadas para o posto de saúde, até mesmo para o Hospital São Lucas, o centro cirúrgico já com gente operando, com pessoas que precisavam de cirurgia naquele momento. Então, muito embora existisse um caos, mas a equipe funcionou. As coisas funcionaram lá dentro. Dr. Márcio sentado no chão, com o paciente no chão, suturando o paciente, porque era o que estava disponível naquele momento. Não existia outra possibilidade de fazer esse tipo de atendimento de uma maneira talvez mais adequada. E não podia ter regra ali, né? Não podia. E depois, olhando e observando como a situação fluiu, eles falaram, nossa, a gente conseguiu dar conta. Quantos pacientes foram atendidos na noite? Luísa, dos que nós conseguimos contabilizar entre as 18 horas e 30, 18 horas e 20, mais ou menos, que chegou o primeiro paciente ali, né? Que foi essa família, até sábado, no período da tarde, passaram mais de 450 atendimentos. É muito atendimento. Que nós conseguimos contabilizar. E sem a UTI, o que teria acontecido? Teriam morrido muito mais pessoas. Foram 35 pacientes referenciados para cirurgia em outros hospitais. Isso é tão importante a gente falar, porque nem eu tinha essa dimensão. Apesar de ser assessora jurídica do hospital há muito tempo, essa parte clínica, assim, detalhes clínicos, detalhes médicos, não é muito a minha área, porque eu faço a parte jurídica. A minha área é analisar contrato, verificar demandas, enfim. E aí, eu sentei com o Dr. Roger e ele falou assim pra mim, Maressa, você consegue entender e compreender a dimensão da tragédia se nós não tivéssemos uma UTI aqui no nosso hospital? Eu falei, doutor, me explica clinicamente o que isso significa. Ele disse o seguinte, existem 10 leitos de UTI. Nesses 10 leitos de UTI, nós temos respiradores. Quando você entuba um paciente e deixa ele estabilizado, você precisa do respirador para estabilizar a vida dele. Sim. Senão você precisa de 3 pessoas fazendo a respiração manual. E nós não tínhamos 3 pessoas para ficar num paciente. Para cada paciente. Isso não era possível naquele momento. Então, você tendo uma UTI e nós temos 13 respiradores no hospital hoje. Antes nós tínhamos só 3. Nós temos 13. Esses pacientes foram estabilizados. Esses pacientes puderam esperar as ambulâncias chegarem e levarem eles para outros centros. Então, nós tivemos um número muito superficial de pessoas que acabaram falecendo. Ou porque chegaram já quase sem vida, diante da gravidade das lesões, mas pacientes que chegaram, tiveram a chance de sobreviver. E que hoje estão vivos em razão desse suporte que nós tivemos. A gente não fala só de equipamentos, a gente fala de médico, né? Sim. Nós temos médicos excelentes dentro da nossa UTI, que vêm para Laranjeiras do Sul, porque nós damos suporte de UTI hoje aqui, que podem fazer cirurgias de uma maior complexidade, que podem operar pacientes de uma forma a dar a retaguarda daquele paciente que precisa de um atendimento um pouco mais especializado. Sem UTI, eu garanto para você que nós teríamos perdido muitas e muitas vidas. Por isso que a nossa UTI, nós pontuamos na Câmara de Vereadores, quando nós estivemos na segunda-feira da semana passada, exatamente isso. A UTI foi importante em 2 momentos mais cruciais na vida da nossa região. Na época da pandemia e agora nessa situação de Rio Bonito do Iguaçu. Certamente teriam morrido muito mais pessoas. Sim, é importante esse teu relato. E é importante a gente lembrar que essa UTI chegou a ser fechada. Sim, ela fechou. Isso foi em 2014, 2015, fechou,
porque nós não tivemos o investimento necessário para que ela pudesse se manter. O Hospital Filantrópico vive de doações e daquilo que o Estado faz de repasses. Hoje nós sofremos com isso também, Luiz. Sim. Hoje nossa UTI, ela está sobrevivendo, digamos assim, financeiramente, porque nós temos nós temos até então um contrato com a Siscop, que isso só aconteceu em julho. Então nós tivemos ali, de janeiro a julho, muita dificuldade em conseguir manter a nossa UTI. Porque os pacientes que chegam ali, eles têm uma demanda muito maior de medicamentos, de suporte de oxigênio, de toda uma gama de custo que o Estado não paga, a União não paga. Isso não é novidade para ninguém. O Brasil é assim, infelizmente. Nós sobrevivemos dentro de um sistema de saúde e de um hospital filantrópico. E sabe o que é mais interessante, Luiz? Que agora, partindo da parte estrutural, nós sabemos que nós precisamos fazer melhoria no nosso hospital. A gente sabe disso. O Hospital São José precisa de melhorias. E ficou muito mais evidente nessa catástrofe, porque chovia torrencialmente naquele dia. E, infelizmente, nós tínhamos pacientes que precisavam, que estavam no chão, recebendo atendimento e caindo água do teto. E aqui não houve vendaval. Não. Mas a nossa estrutura está prejudicada. Sim. Então, nós precisamos que o Estado olhe para a nossa região Cantu, vamos dizer assim, para esses 2 hospitais que dão retaguarda para mais de 100 mil habitantes e coloque um investimento aqui significativo. Porque quantas vidas foram salvas nesse momento? Quantas famílias que estariam chorando hoje os seus mortos se nós não tivéssemos 2 hospitais de um porte como é o nosso, numa região tão estratégica como é a nossa. É verdade. E geograficamente isolada. Isolada. Imagina se acontece essa situação em Laranjeiras do Sul, Luiz, que nós não temos, que o hospital é deteriorado. Sim. Isso aí tomaria uma proporção gigantesca. O Rio Bonito percorreu 15 quilômetros, Laranjeiras do Sul teria que percorrer 115 quilômetros. Exatamente, para chegar a Guarapuava, para chegar a Cascavel, porque Guaraniaçu hoje não conta mais com um hospital que possa trazer esse suporte. Nós temos Shoppingzinho, mas você sabe que ali não é uma estrada mais adequada, porque tem todas essas intempéries no meio. Então, assim, Laranjeiras do Sul precisa ser olhada, a região, os governos precisam olhar para Laranjeiras do Sul como um ponto estratégico em saúde de uma região inteira. Eu acho que você vai acreditar, mas eu já me fiz essa pergunta sobre, e se fosse em Laranjeiras? Eu fiz essa pergunta. E se fosse em Laranjeiras do Sul? Nós teríamos aí com os hospitais no chão. E a gente ia correr para onde? Para onde não ia ter. Não ia ter. Para o Rio Bonito não dá porque não tem estrutura. Não tem estrutura. Né? Teria que ser uma viagem muito longa e morreriam muitas pessoas. Muitas pessoas. Então era uma mistura assim de água com sangue, com as pessoas tentando limpar aquilo lá, porque era muita gente ferida e chegava muita gente com muitos dejetos, na verdade, dos escombros, né? Porque era muito galho, era muita folha, era muita sujeira, era muito, muito barro, porque daí misturou com barro, muita gente caiu, muita gente teve as roupas, né? A gente não conseguia dar, assim, fazer o paciente tirar a roupa, colocar a roupa do hospital, era com aquilo que estava ali, que chegou daquela forma. Cortava a roupa da forma como dava, porque a gente precisava, naquele momento, salvar a maior quantidade de vidas que a gente pudesse. Sim. Nós temos algumas imagens do hospital, das câmeras do hospital do lado externo, né? Sim. Olha, a gente acelerou só para a gente ter uma noção da muvuca que foi. É muita gente. Olha quanta gente, um verdadeiro formigueiro. E se você ter uma ideia, muitas pessoas chegavam e tinha muita gente em volta, né? Assim, aqui parentes do SAMU, curiosos. Parentes, a Maiara, né, a nossa enfermeira. E aí daqui a pouco entrava o pessoal e misturava o familiar com o paciente, porque a gente não tinha mais controle sobre a entrada das pessoas. Sim. E pacientes sendo atendidos em colchonetes. É isso, porque não tinha mais quarto, não tinha mais possibilidade de você alocar ninguém. Alguém sendo atendido e um pai desesperado, Isso. provavelmente, para que o filho fosse atendido. Que loucura, que drama. E a gente relatando, a gente tentando transcrever, assim,
verbalizar isso, não consegue incutir na cabeça das pessoas o que foi, não consegue dar a verdadeira dimensão. É difícil mensurar. Muito difícil. Porque, né, os relatos, eles minoram o impacto que foram gigantes lá. Exatamente. Porque eu estava num jantar quando o Anselmo estava comigo. E a gente começou a receber algumas imagens, tipo, nossa, deu um vendaval em Rio Bonito, que dó, que pena. A gente ficou assim, não sabíamos interpretar, decifrar o tamanho daquilo. E sabe o que foi mais significativo, Luiz? Para as nossas equipes, é que muitos dos nossos funcionários tinham parentes em Rio Bonito. E eles não deixaram os seus postos. Sim. Eles continuavam trabalhando. E tem uma... É até emocionante falar isso, porque tem a nossa recepcionista, ela disse assim, doutora, cada ambulância que chegava, eu tinha medo de olhar. Porque podia ser meu pai, podia ser a minha mãe, podia ser meu tio. E aquilo me dava pânico, mas eu não podia externar isso pra ninguém. Porque eu tinha que ser a pessoa que estava recebendo as pessoas ali. Mas cada vez que eu olhava pra fora e via uma ambulância, eu falava, tomara que não seja. Tomara que não seja. E graças a Deus, ela fala que não... Os parentes estão bem, estão vivos, mas nós temos muitos funcionários que são de Rio Bonito. E que não saíram dos seus postos, mesmo imaginando que poderiam ter perdido um familiar, para dar esse suporte para as pessoas. Então isso não é um ato heróico? Total. Você se doar para o outro, mesmo que o teu coração esteja dilacerado pensando que um familiar teu morreu. Então todo mundo, de alguma forma, como você falou de Deus, né? A mão de Deus estava em todos esses lugares, salvando a vida dessas pessoas. Sim. Porque você não acredita quando você anda por Rio Bonito que apenas 6 pessoas morreram. Você não consegue entender como é que algumas pessoas que olham para suas casas disseram, não, eu estava ali no banheiro. Quando você olha, não tem mais nada. Só tem o banheiro. Sim. E ficou em pé. Sim. A história da escola, tem gente que fala assim, ou que interpreta, mas se a criança se salvou em casa, ela poderia se salvar na escola. É diferente, porque em casa são 2 ou 3 pessoas para fugirem para um banheiro. Isso. E na escola, né, professora, não tinha essa oportunidade. Imagine só 250 crianças, porque o vice-prefeito, quando ele fala 500, é no contexto da totalidade da escola. Mas por turno são 250, né? Então, 250 crianças, o teto desabou. Não haveria oportunidade para todos. Não, porque olhando lá, faltaria banheiro. Porque sobraram poucos. Sim. A gente não teria como colocá-los lá. Não teria tempo. Não daria tempo. Não dá tempo. Não dá. Sim. Vocês destruíram a estrutura do programa, que não é assim que a gente faz. É que o impacto é tão forte, os relatos são tão impactantes, que o tempo passou, já se vão vários dias desde do acontecimento, e o impacto não diminui. Mas hoje a gente consegue sorrir, né, prof? Sim, mas hoje é preciso sorrir. Porque quando eu cheguei lá no sábado, eu passei no hospital, conversei com eles, falei, olha, vocês vão precisar de mim aqui? Eles disseram, não, agora não, doutor, agora tudo tá mais calmo. E eu fui pra Rio Bonito. E eu cheguei lá, eu não tive coragem de ir pra dentro da cidade. Eu não consegui, eu fiquei ali, onde estava o posto central, digamos assim, né, que o restaurante ali na frente ficou como um posto central, o posto de entrada. Eu estive lá. E você via muita gente chegando, você via muitas pessoas ajudando, e eu olhava pro outro lado e falava, mas eu não acho que eu não vou lá. Daí as pessoas me perguntavam, você já foi? Eu falei, não fui. Eu acho que eu não tenho condição de ir lá ainda. Sim. E eu não fui no sábado. Eu fui no domingo. E aí no domingo eu fui, nós tivemos uma reunião muito cedo, eu fui pra lá, enfim. E aí aquilo foi
Eu falei, não, eu vou ter que passar por lá, porque talvez eu não esteja entendendo ainda a dimensão disso. Eu dei uma volta, mas eu não cheguei aí até o final. Fui só mais no centro ali. Passei por algumas casas, mas já tinha muita gente trabalhando, umas pessoas já tirando a parte das ruas, né? E aí eu não consegui. Eu voltei e fiquei por ali. Mas eu vi um depoimento na TV, no Jornal Nacional, de uma senhora que fala assim, ó, quem foi visitar a cidade, em outras palavras, mas mais ou menos isso, quem foi depois não sabe o que a gente viveu. Ela falou assim, o barulho do vento, a dor das pedras, não sei se ela se referia, caiu granizo na hora? Não, eu acho que lembro. Pedradas. Eu acho que da própria... Dos entulhos, dos objetos voando. Isso, exatamente. Ela falou a dor, o barulho, assim, machucava. O que disseram pra mim é que não chegou no momento que o vento veio, não chegou a chover. Ele veio, o vento, de uma proporção, de uma dimensão muito grande, e depois que aquele vento veio, aí veio a chuva. Aí a chuva caiu mesmo, mas naquele momento que veio o furacão, né? Acho que é furacão que fala, né? É furacão mesmo, né? Não existia água, era vento mesmo. Então, vento seco. Com vento seco. Então, porque o que assusta é aquela cena das pessoas correndo na rua com carros virados, como se a cidade tivesse sido atacada por um bombardeio e não por um temporal. Porque não havia chuva. As imagens das correrias, ela não mostra chuva. E aí choveu um pouco, mas não choveu muito. Não teve uma chuva, assim, significativa como teve em Laranjeiras naquele dia, Sim. né? Em Laranjeiras choveu muito. Mas lá não. Não. Lá as pessoas relatam o som. Isso é muito significativo, assim, para todo mundo. Mas o barulho. Os relatos, eu acho que todo mundo que esteve lá ouviu algum tipo de relato, mas tem relatos que são cinematográficos. Falam, não, esse enredo foi construído para contar. Não é possível. Não é possível. A gente não consegue entender. Sobreviveu a isso. E ela viu isso, viveu, teve dentro desse fenômeno. Você teve mais protegida, né, professora? Sim, mas teve uma parte também não tão legal que a gente ficou sem informações, né? Acabou a luz, acabou o sinal da torre do celular e nós ficamos incomunicáveis. Eu ouvi dizer que tinha gente em Laranjeiras do Sul sabendo mais do que havia acontecido no Rio Bonito do que quem estava lá no Rio Bonito mesmo. E aí, assim, foi tão perturbador pra gente que a minha cunhada estava na rodoviária esperando o ônibus para vir para a faculdade. E quando deu tudo aquilo que aconteceu, a gente achou que ela já estava na faculdade. Mas não, ela estava esperando o ônibus. E aquela coberta da rodoviária caiu toda em cima dela. E aí a gente tentava ligar para ela, não dava certo, não conseguia. E aí a gente foi... Ficamos desesperados, porque cadê a Nath, e nada da Nath, e um liga, outro liga, e aí meu irmão começou a chorar, preocupado, e aí, não sei, por providência divina, talvez, deu uma ligaçãozinha, uns minutinhos, e ela falou hospital, e ele ouviu a sirene da ambulância. Aí ela se feriu muito? Ela cortou o braço e, se eu não me engano, a cabeça. Mas ela fala que ela não lembra quem foi que socorreu ela. Ela não sabe como que ela chegou no hospital. E aí a minha irmã trouxe o meu irmão. E realmente ela estava no hospital. Não assim tão ferida como as outras pessoas. Mas ela ficou muito assustada. E assim, foi horrível ver o vídeo que ela fez depois. Porque ela estava filmando o tempo achando que seria um tempo... Feio só. E aí começou a levantar a estrutura do posto de combustível. E ela filmando e de repente ela só fala, meu Deus do céu, e some a imagem. E aí a gente não tem notícia e eu não tinha notícia das minhas funcionárias, das minhas colegas. Uma menina que trabalha com a gente grávida. Eu não sabia como que ela estava. E... foi muito, muito triste, muito angustiante não saber como eles estavam. Sim. E aí no sábado de manhã, a gente saiu pra rua,
né? Depois que eu passei na escola, que eu fui na minha irmã, eu falei pra ela, vamos procurar notícias, né? Porque não pegava o celular de jeito nenhum. E na medida que a gente andava, era aterrorizante. Cada vez a gente ficava mais aterrorizado com aquilo. E tanto que chegou a um certo ponto que eu falei pra ela, eu preciso voltar pra casa, eu não aguento mais olhar isso. Sim. Porque era como se alguém tivesse roçado a nossa cidade. Como se tivesse passado algo que tivesse levado tudo. Aonde tinha árvores, não tinha mais. A gente não conseguia identificar os lugares que antes eram casas. A gente não conseguia saber a casa de quem que era que estava ali. Eu falei no programa passado, eu relatei no programa que a gente apresentou lá, direto de Rio Bonito. Eu relatei um depoimento que o filho do prefeito fez para mim e para o Anselmo. Ele falou assim, eu cheguei em casa... E eu olhei e falei, eu não tenho mais vizinho. Ele falou e desabou chorando, porque a casa dele ficou intacta, porque é mais atuchada ao terreno, ao solo, mas ao redor da casa dele estava absolutamente tudo destruído, a vizinha da frente tinha só uma torneira em pé, enfim. Aquela região da cidade ali, para baixo da prefeitura, de fato foi... a mais sacrificada, né, pelo vendaval. Mas a parte de toda a infraestrutura que mais impacta é a escola. A escola. Do ângulo da escola, você olhando para onde era o ginásio de esportes, aqueles prédios maiores ali e o mercado que desabou, que também foi uma coisa abissal, né, absurda também. Sim. E a gente tinha planos com as crianças até o final do ano, né? Existiam as edições das provas externas, das avaliações externas, eles estavam indo bem e eles estavam todos empolgados, esperando as próximas etapas, né? O nosso colégio estava passando por uma reforma, estava ficando bonito, tudo assim parecia estar dando certo, sabe? Então, se alguém algum dia falasse pra mim, olha, tal dia vai acontecer isso, eu não ia acreditar que na nossa cidade, numa cidadezinha pequenininha, no interior do Paraná, ia acontecer isso. Coisas que a gente só vê nos Estados Unidos da América. Sim. Você teve alguma sensação, algum sexto sentido tocando em você nesse dia ou não? Eu estava me sentindo angustiada, assim, como nada estava bom. Parecia que estava faltando alguma coisa. E tinha um moço lá mexendo, né? Tirando os pisos para arrumar. E ele arrebentou os fios. E a gente ficou um tempo sem energia. E aí a gente angustiada, porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, período de rematrícula. Mas sem internet não faz nada. E daí a gente começou a ir nas salas, né? Conversar com as crianças e tal. E aí até comentei com as meninas, falei assim, nossa, hoje para ser uma sexta-feira parece que tá diferente. Não tá aquela sexta-feira assim, porque geralmente sexta-feira é a sexta-feira, né? É agitada, é com problema, E aquele dia tava diferente. Tava morno. Tava morno, não tava assim, aquela sexta-feira agitada que tava com... Não digo assim problema, mas assim, sempre... mais coisas pra fazer, né? Tipo, parava uma coisa e começava outra agitada, assim. Atmosfera pesada. Sim. Tava mais tranquilo, né? E aí até a gente... nós conversamos, porque eu sempre brinco que a gente fazia a vistoria pedagógica ali, né? A gente ia nas salas, conversar com as profs. Sempre no início... A ronda pedagógica, que era eu ir na sala, dar boa tarde para as crianças, como que vocês estão e tal. E naquele dia, assim, teve turmas que foram bem pouquinhos alunos. Turmas, assim, que tinham muitos alunos, tinha 12, tinha 15. E a gente começou, nossa, estranho, né? As crianças terem vindo menos, talvez por causa do tempo, né? Só que a gente não imaginava que talvez fosse... o sexto sentido deles também, né? As famílias viram as notícias que talvez teria um temporal, alguma coisa, e não arriscaram mandar as crianças, né? Sim. Mas é preciso cuidar disso agora na cabeça das crianças, não só de Rio Bonito, mas de toda a região. Eu tenho uma pessoa que eu convivo, que é a minha colaboradora,
E ela é mãe. E ela estava trabalhando na minha casa no dia subsequente ou alguns dias depois, e começou uma garoa e nuvens de chuva sobre Laranjeiras do Sul. E eu estava pensando em ir na escola pegar minha filha. A apreensão das pessoas em Rio Bonito é a mesma, né? Uma neurose isso, né? Uhum. E a gente tem que cuidar desse... Você acha que as suas crianças estão psicologicamente abaladas ou... Com certeza. Eu, quando começou a querer chover, eu não via a hora de ir pra casa. Porque eu precisava chegar em casa e abraçar meu filho. Porque eu sentia a necessidade de ir correndo pegar ele. E ele ficou por alguns minutinhos sozinho aquele dia. E quando meu marido chegou em casa, ele estava dentro do banheiro. Porque ele falou assim que ele ficou com medo que viesse o tempo e ele foi se proteger. Então, eu acho assim que a gente, né, tenta ser forte, mas no fundo, acho que ficou aquele trauma da chuva, de que vai vir, aquele medo, né? Que é aquela insegurança que vai chover, vai dar um temporal, porque pra mim um temporal não faz isso, né? Não fazia isso. Sim. E quando vier de novo, o temporal como que vai ser? Vai destruir tudo de novo, vai deixar a gente sem casa, vai deixar a gente sem o carro, sem o cachorrinho. Sim. Então, eu tenho plena certeza que todos eles estão conhecendo eles, conhecendo cada um, porque eles se sentiam muito bem na escola. A nossa escola é maravilhosa de trabalhar. E se esse trauma tá na cabecinha deles agora, na volta para uma nova escola, voltará o trauma novamente. Se você pudesse atuar no projeto da nova escola, o que você ia pedir para fazer diferente do que era antes? É difícil de responder. Porque eu sempre falava para eles assim que quem faz a escola somos nós, né? E nós estando lá, todos nós juntos novamente, a nossa escola vai ser feliz, indiferente do prédio que a gente vai estar, né? A gente espera ter um local novamente pra gente se encontrar, mas nós estando lá, a gente vai fazer as coisas não serem como antes. Você acha certo dizer que a escola que caiu está intacta? Nos nossos corações, sim. É porque a escola, como você falou, é o que está dentro dela, não o concreto armado. Porque o espaço, ele era aconchegante pra gente. A gente brincava com as meninas que a gente era turista em casa e morava na escola. Porque a maioria das professoras trabalham 40 horas, né? Então a gente cria um vínculo com o espaço, sim, porque você cuida do espaço, né? Com o prédio em si. E o professor é um profissional diferenciado, ele tem um trato diferente com o seu local de trabalho. Advogado não, né? Advogado não. Advogado e jornalista têm apego zero com o ambiente de trabalho. Isso aí. Mas o professor, porque ele lida com criança. Então aquilo tem que ter um toque de mãe em tudo que faz, não é? Sim. Tem um temperinho a mais, né? Que a gente coloca lá junto com o que a gente ensina. É o cuidado, é o olhar diferente para as crianças. E tudo isso faz a diferença na vida delas e na nossa vida também. Qual é a tua opinião, Marissa? Você acha que o CERB está intacto? Nos corações, sim. Existe um projeto de uma nova escola, mas é muito difícil de mencionar uma nova escola. É muito difícil de mencionar um novo município quando você varre do mapa todas as suas estruturas municipais. Sim. Então, hoje você não tem as escolas foram muito afetadas, você tem 700 alunos sem aula. Mas você consegue interpretar que os espaços públicos, eles foram percentualmente
danificados em maior número? Sim. Isso quer dizer, obra pública é sempre feito no limite da engenharia. Sim. Precisa disso, faz só isso, não faz nada além para garantir. Nós não tínhamos como... Nós nunca dimensionamos as tragédias, né? Nós sempre, quando pensamos em algo ruim, a gente sempre coloca na nossa cabeça que aquilo não vai acontecer. É que a metade daquilo já é uma coisa muito ruim, né? Sim, muito severa. Metade? Exato. Então, quando falavam assim... mas a gente tem que cuidar, porque depois de Mariana nós temos que cuidar das nossas hidrelétricas, né? No caso aqui tem o lago, tem todo o sistema aqui, então o próprio município tem um sistema de alerta, enfim. Mas a gente fala, isso não vai acontecer aqui. A gente refuta essa ideia, né? Refuta, total. Então, quando você fala, é difícil de acreditar ainda, né? Sim. Que isso aconteceu. Mesmo você vivenciando diariamente, olhando para o estrago, você vendo o que está acontecendo, às vezes você para e pensa, mas será que isso realmente aconteceu? Ainda te dá uma sensação que parece que isso não aconteceu, que você vai voltar para lá e tá tudo igual. Então você se depara diariamente com a tua realidade. E a realidade é muito difícil. Para os adultos é muito difícil, mas para as crianças é mais ainda. Porque a gente tem 700 alunos, né, hoje. Na rede municipal? É entre município e estado, que as aulas para esses adolescentes, essas crianças não vão voltar. Sim. Então, você estruturar isso dentro desse sistema de agora, para que eles sofram menos, é um desafio muito grande que a educação de lá está enfrentando, entendeu? Sim. Então, a gente não consegue dimensionar isso no tempo, o que isso vai causar nessas crianças. Mas eu tenho certeza que os professores de lá, que toda a equipe que o município tem, com toda a sensibilidade que existe nesse povo, a gente vai esperar isso aí. Sim, óbvio. As crianças vão conseguir levar isso, vão lembrar disso de alguma forma, mas eles vão lembrar mais do povo aguerrido, da vontade de superar as dificuldades, de ver as professoras relatando isso de uma maneira a acalmar aquelas crianças e deixar isso ser levado de uma forma menos traumática. Sim. Eu vou fazer um intervalinho aqui para a gente mostrar quem está com a gente nos momentos bons e nos momentos ruins. E eu faço aqui um agradecimento ao Rinaldi Postos de Serviços. Lá no Rinaldi tem Volare e o Shellbox, que é vantagem em dose dupla para o cliente do Rinaldi. RR Fit, equipamentos para academia. Arte, impressão digital, tudo em serviços gráficos e comunicação visual. Precisou, ligue 3635-5001. Conrado Imóveis, seu lar novo ainda neste ano? Com a Conrado Imóveis, isso é possível. Conheça o loteamento Jaboticabal. Cela Contabilidade, ligue 3635-4490. Redilar, supermercados onde é gostoso economizar. E Autobrás, Volkswagen de Laranjeiras do Sul para todo o Brasil. 60 anos de paixão por veículos. Senhoras e senhores, nós estamos aqui com o I9 Podcast, conversando com a professora Leila Knopp. Eu estou acertando o seu nome? Sim. E com a Maressa Pavlak Melati. Exato. Advogada e professora. Você é formada em pedagogia, né? Isso. Elas têm uma coisa em comum, que é a tragédia de Rio Bonito do Iguaçu. Parece duro falar assim, mas a verdade é essa, né? Sim. Você, sob a perspectiva do livramento na escola, e você, do ponto de vista da emergência hospitalar que salvou muitas vidas. Então, o trabalho de vocês, ou o local de trabalho de vocês, foi providencial para o salvamento de vidas. Lá a providência e lá a ação para remediar a situação.
E vocês também têm outra coisa em comum, outro ponto em comum, o fato de terem assumido os seus postos recentemente, Sim. né? Você é diretora executiva há quanto tempo? 2 meses. E você é diretora há quanto tempo? 2 meses. É muita coincidência, né? Muita coincidência. A gente vai mostrar agora alguns depoimentos de... a gente vai mostrar a escola, né? Mostrar imagens que a gente fez lá. Olha isso, Maressa. Como é que é aqui? Onde está aquela pantaneira ali É a parte da cozinha e do refeitório. Aonde que é a entrada da escola? A parte de cima do vídeo? Na parte de baixo, naquele portal azulzinho ali, que foi o que ficou. Ah, ali, entendi. Naquela palmeira lá, tem um... São 2 palmeiras ali, né? Nenhuma delas, agora eu não lembro qual. Tem um pedaço de uma madeira que ficou cravada nela. Veja só, que eu vi muito isso. Eu vi numa cena que alguém postou na rede social, uma viga que voou e cravou numa piscina, assim, atravessou a piscina. Essa piscina que hoje é de um material plástico, essas piscinas azuis. Então, veja só como morreu pouca gente, né? Nós temos um revendedor de piscinas lá e ele disse que ele não sabe onde estão as piscinas que estavam no pátio dele. Que ele não tinha conseguido encontrar ainda, porque todas voaram de lá. Foram para muito longe, Muito provavelmente, né? Agora, é importante a gente falar que há um recomeço, mas não para todo mundo, né? Sim. Porque teve gente, a maioria perdeu quase tudo, mas teve gente que perdeu o chão, né? Tudo. Eu falo de quem perdeu, por exemplo, o casal que perdeu, os pais que perderam uma filha de 14 anos. Sim, a Júlia. Não tem remédio, né? Não tem remédio. Não tem remédio. Ela chegou muito machucada no hospital. E o hospital conseguiu ainda manter ela, né, deu todo o suporte para ela, junto com a UTI e tudo. Sim. Então, perder a Júlia, eu acho que foi muito doloroso para a escola, porque ela é uma aluna da escola, né? Sim, ela foi aluna nossa. Ela já passou pela escola. Sim, passou pelo SERB antes de ir pra Ludovica, né? Que de praxe, geralmente como a escola mais próxima, eles saem do município e vão pro estado e permanecem, né, próximos ali. As escolas não são longe. Pelo que eu entendi, ela tentou fugir para casa, né? E não para o primeiro ponto, para o primeiro abrigo. Sim. É uma decisão instintiva, muito que da hora do momento, né? Até porque não tem como dimensionar que tá vindo um furacão na tua frente, né? Você vai tentar se abrigar aonde você considera o teu local de maior proteção, que é a sua casa. Mais seguro. Vamos mostrar a gente sofrendo pelo que perdeu e pela vida que terá que ser reconstruída. Mostrar Trabalhei aqui. 25 anos da minha vida, Olha, economizando, tá? Eu deixei de fazer muitas viagens, deixei de... Sei que não é fácil não, cara. A gente tá aqui pra te ajudar, você não tá sozinho. Vocês não estão sozinhos. Você não tá sozinho. Olha, eu deixei de fazer muito plano na minha vida pra trabalhar. Eu queria deixar alguma coisa pros meus filhos. Não pra mim, Mas você vai deixar. pros meus filhos. E daí hoje foi tudo, cara. Vocês não estão sozinhos aqui. Ó, quando o cara fala, vocês não estão Vou sozinhos, reerguer acho que eles isso de nem novo. se conhecem. Eu vou conseguir. Todo mundo vai ajudar, a população vai ajudar, os Essas empresários que pessoas nem seguem vão ajudar. conhecem ele. A gente vai conseguir do seu mercado de novo. E hoje você chegar e ver tudo isso aqui, então emocionalmente tá bem pra você, né? Quando nós casamos, tinha uma mesa só. E eu lavava a louça em cima de uma mesa, não tinha nem pia. Então a gente sofreu para chegar onde chegou. Entende que eles recebem um afago de alguém que não conhecia eles. A gente tá junto, a gente vai reconstruir. Claro que isso vai passar e o problema amanhã vai ser só dele. Mas esse aporte emocional e esse sinal de que estamos juntos é muito simbólico, né, Maressa? É muito simbólico. E eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas que querem ajudar. Muitas pessoas que vêm e dizem assim, eu só tô indo. Olha, mas vai ser difícil pra gente dimensionar onde você vai ficar, não tem problema. Eu só quero ajudar. O Rio Grande do Sul sofreu uma tragédia muito... Não na mesma proporção, porque foi o estado todo, mas nós estamos recebendo em Rio Bonito muitos gaúchos. Sim. Eles dizem, a gente sabe a dor de vocês. A gente consegue entender
o que vocês passaram. E o paranaense foi um povo muito solidário com a gente. É uma forma da gente retribuir isso para vocês. As tragédias, elas tendem a ensinar. O Rio Grande do Sul, por exemplo, se você me dá essa informação, é sinal de que eles aprenderam Sim. com aquilo. Mas também há tragédias que as pessoas procuram não entender, não decifrar. A Covid, na minha opinião, é uma tragédia que as pessoas não souberam interpretar. É preciso mudar. Sim. É preciso ser assim, é preciso ser assado. Acho que muito pouca gente aprendeu com aquilo. Mas, Luiz, a tragédia que nós tivemos em Rio Bonito é um evento climático. Sim. Isso envolve uma mudança muito significativa da cultura das pessoas. Exato. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num momento do nosso mundo inteiro, onde se nós não tomarmos medidas drásticas a respeito do meio ambiente, nós vamos sofrer muito com isso. Mas até essas opiniões, elas já são politizadas. Quem torce para lado A ou para lado B fica falando, não, que bobagem, falar de árvore não tem nada a ver com árvore. Isso não é a árvore ali, é a árvore no mundo. Você está falando de Rio Bonito. Rio Bonito tem uma história que envolve exatamente um litígio sobre terra. Uhum. Sobre árvores, sobre pessoas que estiveram ali. Então você sai de uma história, de uma cidade que envolve Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, onde existia exatamente uma empresa, que era a Araupel, Sim. que fazia um manejo de árvores. Sim. Então quando você tem uma devastação que foi feita em toda a área, de toda a parte, não estou criticando isso, né, longe de mim fazer isso, mas existem acampamentos, assentamentos nos quais você tirou toda a parte de árvores para transformar em pecuária, em agricultura. Perfeito. Então você retira toda uma proteção de uma cidade que era envolta totalmente numa floresta, e hoje nós estamos num corredor de tornados. Isso foi identificado dentro do Paraná. Existe uma identificação. Sim. Dentro do nosso estado, aonde nós estamos, e quem sobrevoou, eu acho que vocês chegaram a fazer isso, não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas quem sobrevoou de helicóptero consegue identificar visualmente todo o caminho que o tornado percorreu. Sim. Então ele atingiu muito a área rural e principalmente a área urbana. Mas foram 3. Não sei se vocês também tomaram. Sim. Foram 3 tornados. 3 tornados. Na mesma na região de Laranjeiras, isso. Do Rio Bonito, na região de Candói e na região de Guarapuava, né? Isso. Por isso que eles dizem que esse corredor é um corredor que podem acontecer eventos numa proporção, talvez não tão grande como essa, mas de chuvas torrenciais, de todo um contexto climático. Aí nós estamos num evento que o Brasil está presidindo, que é a COP30, que é o evento climático do mundo todo, e acontece exatamente isso. Mas isso não é um fato isolado. Hoje nós temos o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como você disse, nós deveríamos aprender com isso, mas parece que acabamos não aprendendo, né? Está acontecendo isso no Paraná, e eu sempre disse que o Paraná é o melhor estado de se viver. Eu amo morar no Paraná, porque eu sempre disse que nós, paranaenses, nós não tínhamos enchente, não temos enchente. Nós aqui em Laranjeiras, a gente tem meio que um mantra, dizer assim, a gente vive num lugar muito abençoado. É muito bom viver aqui, né? É muito bom viver aqui em Laranjeiras, era muito bom viver em Rio Bonito, é muito bom e enfim, diante de tudo que aconteceu, mas ainda continua sendo, mas o Paraná é o melhor estado para se viver. Mas a gente tem que manter isso, né? Nós vamos manter isso. Né? Eu acho que os governantes, nosso governador e tudo isso, há um pensamento a respeito dessa circunstância. A longo prazo. A gente precisa aprender. Né, Luiz? A gente precisa mudar culturalmente. E a escola é um lugar para isso, né? Para a gente aprender, para a gente mudar a nossa cultura, né? De meio ambiente e de tudo isso que envolve essas tragédias climáticas. Né? Sim. Você acha que foi o relógio ou foi Deus quem preservou a escola? Foi Deus, não tenho dúvida nenhuma. Porque de praxe, todos os dias nós fazíamos uma oração que a gente pedia que Ele cuidasse da gente. Sim. Então, em meio a toda essa tempestade, Ele cuidou de nós, de todos. De todas as crianças, de todos os funcionários. Uhum. Para mim é Deus, porque não tem como explicar. Na minha percepção, não tem como explicar como tudo isso aconteceu perfeitamente, digamos. Né? No horário que podia ser. Nem um minuto antes, nem um minuto depois.
Porque depois também havia eventos na igreja, né? Mas a igreja foi preservada, mas a aglomeração de pessoas chegando, pessoas saindo, o tumulto, porque havia pouca gente dentro da igreja, né? Não era muita. Não eram muitas, porque ainda estavam chegando. Então, se alguém resolve correr, dá pisoteio. Teve um motorista do ônibus que deixou as crianças, que o ônibus tombou. Ele veio pro hospital e ele fala que se fosse um pouco antes... Mas à noite o ginásio também ruiu, estaria lotado, como disse o Rildo naquele trecho do último programa que a gente fez. Enfim, de fato tem uma mão divina nisso tudo, né? Tem, com certeza. Tem outro depoimento que marcou e que ganhou as redes sociais e uma repercussão enorme, que foi de um senhorzinho que também estava lamentando todo o sacrifício dele jogado fora. Não tem muito o que fazer. Me perdoa, senhor lá. E o que sobrou para nós? As roupas e documento, né? Eu tinha o meu ganha-pão aqui, agora não tenho mais. A oficina mecânica, que eu, meu filho, que trabalha comigo. Gente, pedir a Deus que ter força e coragem para nós, esse povão. Bonito. Que vai para Lagado. Olha o carro, céu de rolo. Que é isso aqui, cara? É terrível. Cenário de destruição, rapaz. Olha a casa aqui, ó. Não sobrou nada. Isso foi logo depois, né? Olha como não tem chuva. Onde é que nós vamos parar, gente? Meu Deus, amigo. Essas imagens correram nada. o Brasil, Nada. né? E vão marcar as vidas para sempre, né? Vão ficar na memória, serão indeléveis na mente das pessoas. E agora, como é que resolve essa reconstrução? Ela está andando muito rapidamente, mas você como advogada, você sabe que vai esbarrar inevitavelmente em muitas burocracias, né, Marissa? Hoje nós temos o Brasil todo em Rio Bonito do Iguaçu, todos os setores de todas as... O que tem lá, por exemplo? Tem todo o governo federal, em todas as suas áreas. Nós Defesa temos civil, Defesa né? civil em todas as suas esferas. Nós temos... A ONU está ali com representantes. Nós temos pessoas que vieram dos Estados Unidos, da Flórida, porque eles têm uma vivência com tornados, né? A Flórida é um dos estados que tem mais tornados, enfim. E eles estão ali porque eles disseram que eles querem ajudar. Eles vieram com uma cozinha, eles estão cozinhando, porque eles passaram por isso, né? Então, nós temos praticamente o Brasil todo em todas as suas esferas ali. Mas é muito difícil reconstruir num espaço de tempo que as pessoas esperam do poder público uma resposta. Eu falei com o prefeito e com o vice e disse, agora vocês são os pais dessa cidade. Os filhos estão aqui pedindo socorro e esperam de vocês, como pais dessa cidade, uma resposta. Então, existia ainda uma desorganização, porque nós nunca vivenciamos isso, Luiz. Nós temos mais de 500 funcionários. Não tem nenhum dos nossos funcionários que não foi atingido diretamente ou indiretamente por isso. Então, o nosso efetivo do município também está bem prejudicado. Nós temos muitos voluntários, mas que não conhecem as ruas, não conhecem a cidade, não sabem as localizações. Então, foi difícil esses dias aí para que nós pudéssemos manter uma organização. É meio que uma torre de Babel, né? Exato. E aí você olha para as circunstâncias naturais da vida, por exemplo, você olha para o lado e fala, nossa, mas tá cheio de lixo aqui. Nós não temos mais coleta de lixo. Então todos os dias você vai identificando problemas e tendo que resolver e trazer soluções imediatas. É imediato. Você tem que resolver. Como você vai resolver se você não tem mais o teu caminhão no lixo? Se você não tem mais a tua coleta? Isso precisa continuar. Você não pode parar. E aí, nós estamos tendo muita ajuda, muito apoio. O Tribunal de Contas está aqui, o Judiciário está aqui, o Ministério Público está ali, a própria OAB apoiando muito com todas as comissões da OAB do Paraná, trazendo um suporte jurídico para tudo isso, porque é um fato
né? Sim. Muito diverso, assim, de tudo que a gente já vivenciou no aspecto jurídico, inclusive. Sim. Então, todas as decisões são tomadas de uma maneira muito rápida. E o prefeito e o vice precisam tomar essas decisões que vão impactar na vida das pessoas por um bom tempo. Você mudar a escola de lugar vai impactar na vida das pessoas de uma maneira significativa. A escola não vai mudar de lugar, mas talvez o ginásio de esportes vá mudar de lugar. A rodoviária não vai mais ser ali, porque aí você tem que fazer um ajuste nisso. É o lugar apropriado para estar ali? Você tem que redesenhar uma cidade em 2, 3 horas, porque você está lá com todo o aparato do governo federal, o aparato do governo do estado, dizendo, eu vou te dar um recurso, eu vou reconstruir a tua escola, eu vou reconstruir teu posto de saúde, eu vou reconstruir tua clínica da mulher, eu vou te dar uma clínica de fisioterapia, mas aí você tem que pensar o município de uma maneira organizada, numa fragilidade em que todos estão vivendo, né? O prefeito, ele tá sendo muito forte, mas tem momentos que você olha para ele e vê, quando ele tá olhando pro nada, que ele tá muito abalado. Mas ele não pode Ele tá cansado. demonstrar esse abalo. Por quê? Porque ele precisa estar firme pelas pessoas, porque as pessoas esperam dele. Como que nós vamos fazer em relação ao comércio que perdeu tudo? Como que nós vamos administrar todas essas doações que estão chegando, Luiz? O município teme perder muita gente, muita população para outros O municípios? César disse, uma fala dele é muito significativa quando ele fala, não vão embora de Rio Bonito. Fiquem aqui. Vocês são daqui. Nós vamos recuperar junto essa cidade. Sim. Nós temos receio, sim. Existe um receio de que as pessoas possam ir para outros lugares. Mas existe uma esperança de que as pessoas fiquem em Rio Bonito. Eu já vi no comércio de Laranjeiras vários currículos escritos à mão. Morava em Rio Bonito, eu sei fazer isso e aquilo. Eu perdi a casa em que eu morava, que não era aluguel. E eu quero vir morar para Laranjeiras se você me der a oportunidade. E é muito natural que as pessoas venham, Luiz, porque os próprios imóveis que eram locados não existem mais. Sim. Então, nem esse suporte a cidade hoje está conseguindo ter para poder abrigar aquele que vem ajudar ou trazer um conforto para aquela pessoa que perdeu as suas casas. Por isso que a reconstrução das casas é o fator primordial para o município dar vazão a todo mundo. Então, o foco hoje é a reconstrução dos imóveis. É resolver paliativamente aquele que perdeu ou, né, uma parte da casa, para que ele possa voltar a ter, a estar dentro da sua residência. Construir, a previsão é para que se construam mais de 320 casas, as pessoas que perderam. Mas a gente parte daquela premissa, né, Luiz? Às vezes a pessoa tem aquela casa, ela construiu a vida inteira, é um imóvel que ela projetou da forma como ela quis. Sim. E ela vai estar recebendo um imóvel. Talvez não do tamanho que ela tinha, nem da forma como ela queria. E ainda tem, né? As boas notícias são, o governo vai construir 300 e tantas casas. Isso. Haverá um auxílio de 50 mil reais. Isso, de até 50 mil reais para aquelas pessoas que perderam partes da sua residência e que precisam reconstruir, independente de você já ter coberto sua casa ou ter feito um reparo. E além disso, um auxílio emergencial, que é no mesmo formato que já alcança uma parcela da população. Então você vê o governo do estado trazendo todo um aparato estatal para trazer um conforto para essas pessoas e dizer assim, nós estamos juntos. A ideia da segurança de trazer os detentos para trabalhar para Rio Bonito foi fantástica. Foi muito bacana mesmo. Assim, foi um acerto muito grande, porque você está trazendo pessoas que tiveram problemas com a justiça para reconstruir uma cidade. E a chance de uma redenção da cidade e dele próprio. Com certeza. Os voluntários, a gente fala dos legendários, é uma equipe muito organizada. Eu estou impressionada. Eu também me impressionei com eles. Com a organização, com a dinâmica de trabalho, com a forma como eles fazem. E as equipes, elas não pedem lugar para dormir, elas não pedem alimentação, porque elas mesmas fabricam a sua alimentação. Elas estão ali para ajudar as pessoas, de uma maneira muito ordeira, muito organizada, e tem nos ajudado
muito mesmo. Mas essa complexidade, claro que num primeiro momento é definir o que precisa reconstruir, definir o que dá para consertar, Isso. reerguer a cidade e reorganizar. Mas depois vem outros problemas, Sim. por exemplo, questões de litígios, né? Sim. Eu tinha uma casa financiada e agora essa casa foi embora com o vento. Como é que eu vou pagar ela e se eu não pagar? Sim. Vão me tomar o que eu já não tenho mais? Sim. É um receio muito grande das pessoas. Essa incerteza com o amanhã. Então, nós estamos tentando resolver isso com o próprio governo do estado, com as cooperativas de crédito, com o Caixa, Banco do Brasil, para que exista um parcelamento maior, exista um prazo maior. O próprio município estruturou em relação por exemplo, ao comércio, alvarás, todo o ISS, todos os impostos, eles vão ser postergados em 6 meses. Temos uma moratória aí para que eles não precisem se preocupar com isso. O dono do supermercado, provavelmente ele tinha uma pilha de boletos para pagar. Isso. Como que ele faz? Ele vai ser considerado inadimplente se ele não pagar? Existe toda uma flexibilização quando ocorre catástrofes dessa natureza. São eventos adversos, que a própria legislação assiste essas pessoas nas quais existe a possibilidade de um não pagamento, né? Uma flexibilização, uma paralisação de juros. Então, isso a própria legislação assiste as pessoas nesse sentido. Mas são conflitos que nós vamos ter que resolver diariamente. Então, a própria OAB estruturou e a partir, né, do decorrer do tempo aí vai estar montando, já vai montar ali a partir de, né, hoje, segunda-feira, já montou ali, já está atendendo as pessoas justamente para envidar esses esforços para manter a solvência deles nesse momento tão difícil. Então, o aparato jurídico está sendo dado, tanto pela OAB, pela Defensoria Pública que está ali, também nós montamos ali um espaço de atendimento, mas assim, veja, hoje as pessoas precisam de uma declaração de residência. Elas perderam os seus pertences. Então, para que isso possa ser ágil, o próprio município estruturou uma declaração de residência, que a Caixa está aceitando, que o INSS está aceitando. Então, você como morador, o município colocou pessoas que conhecem os moradores e que atestam que eles residem ali, residiam naquela casa, naquele lugar, para que eles possam ter os seus direitos garantidos, né? Um mínimo de dignidade nesse momento, né? Você acha que vai quanto tempo ali para a atmosfera voltar a ser de normalidade? A gente espera que o quanto antes, Luiz. Eu acho que quando nós conseguirmos estruturar, pelo menos as casas que conseguem se manter, isso, né? Isso já vai dar um bom ânimo para as pessoas. Nós realocarmos essas outras pessoas que vai ter um aluguel social, que elas vão poder estar em seus outros lugares, não necessariamente em Rio Bonito, aguardando a construção das casas. As casas serão construídas de uma maneira muito ágil, mas o ágil hoje para a construção de um imóvel é no mínimo aí 3, 4, 5 meses, para que nós tenhamos aí, né? E a gente está estruturando também as doações, né, Luiz? Porque tem muita gente que quer doar. Eu quero doar 50 fogões. Mas onde que eu vou colocar os fogões agora? Então eu vou aceitar os seus fogões, mas vamos estruturar um momento certo para você me entregar esses fogões? Vai ser muito útil para reconstruir tudo isso, porque todo mundo perdeu tudo. E você não teme que esse voluntariado todo, que agora ainda está no calor da emoção do acontecimento, ele vá arrefecendo seus ânimos e vá dando de ombros ou virando as costas para o município? Sim, isso é algo que vai acontecer. Nós já estamos cientes disso. Inevitavelmente isso vai acontecer. Até mesmo porque as equipes estão ali, muitas equipes estão doando o seu tempo, mas todas as pessoas têm os seus compromissos, têm a sua vida. A vida vai continuar. Cabe ao município estruturar isso daqui em diante. Como a gente vai fazer isso? Não sei. Ainda é incerto. É incerto. Mas nós vamos fazer. Isso eu garanto para você. Nós vamos fazer. Nós vamos garantir para as pessoas um mínimo de dignidade, de estrutura, de
de trabalho, porque novas frentes de trabalho vão surgir, porque o município de Rio Bonito do Iguaçu vai ser um município totalmente reformado, vamos dizer assim. Renovado, com estruturas. Nós temos mais de 20 estruturas do município que foram atingidas, então nós vamos ter pelo menos 20 estruturas novas para atender as pessoas. Então vai ser um município de muitas oportunidades. Um novo Rio Bonito. Um novo Rio Bonito. E quem olhar para Rio Bonito com esse viés de novas oportunidades, certamente vai estar trazendo um investimento maior para o município. Compete ao setor também do próprio do Sebrae, de todas essas novas frentes, também nos ajudar com essas novas oportunidades, criando novas frentes, novos investimentos para o município. O município também vai ter que rever essa legislação e tudo isso para atrair mais pessoas para que venham para a cidade. Mas eu tenho certeza que em pouco tempo, Luiz, nós vamos estar conversando de novo e você vai olhar para Rio Bonito e vai dizer que cidade que se reconstruiu e que modelo para o Brasil daqui em diante. Eu tenho essa percepção. Eu acho que vai acontecer dessa forma que você descreveu. E eu diria para você, professora Leila, que Laranjeiras do Sul é uma irmãzona desses municípios que nasceram dela, né? Mãe é demais, né? Porque o tempo já passou, eles já criaram independência, né? Mas eu diria que o Rio Bonito, eu não, porque aconteceu isso, mas eu sempre tive isso comigo. Num passado em que eu fazia rádio, por exemplo, falar uma experiência minha, eu tinha mais amigos em Rio Bonito do que aqui. Aí a gente vai ganhando novas responsabilidades na vida e acaba faltando tempo, né? Porque você tem o deslocamento. Mas eu diria para você que a intimidade maior de Laranjeiras do Sul, o meu ponto de vista, é com Rio Bonito. Sim. Eu acho que Laranjeiras e Rio Bonito são mais chegados. Sim. Você vê assim também ou não? Sim. Porque a gente tem o costume de fazer tal coisa. Em Laranjeiras. Laranjeiras é o mais próximo, né? Sim. Não é, eu vou pra Prato Branco, vou pra Shoppingzinho, vou pra Guarapuava. Sim. Vou pra Mas na visão de Laranjeiras não precisa ser assim, porque tanto faria Rio Bonito, Virmonte ou Nova Laranjeiras do ponto de vista da necessidade, porque Laranjeiras é maior, é mais estruturado que esses todos. Mas eu acho que talvez o alagado, sei lá. É isso que eu ia dizer, existe todo um carinho por Rio Bonito, por todo o lago, por toda a infraestrutura que a própria cidade oferece num ponto de vista turístico, né? Então, quando você fala em Rio Bonito, você fala assim, muitas pessoas de fora falam, o Rio Bonito é onde tem o lago, onde tem um alagado, e sempre foi um ponto de muita diversão, né? De famílias lá, de pessoas que têm o seu histórico ali na cidade. Outrora teve um aeroporto. Então. Que ainda tem, né? Mas não tem lá tanta utilidade como no passado. Você veja, Luiz. Então, tudo isso está sendo pensado. Sim. Até o aeroporto está sendo pensado. Por quê? Porque existe uma necessidade hoje, dentro de um sistema de governança, digamos assim, dos municípios em torno. Se existe um aeroporto, por que não revitalizá-lo? Sim. Foi o que disseram para nós. É possível. Só não deixa chamar de aeroporto de Laranjeiras. Igual o Curitiba, né? Sim. O Curitiba não tem aeroporto. Tem, mas ele é doméstico, né? Sim. O aeroporto internacional de Curitiba é em São José dos Pinhais. Então, todas essas frentes estão aparecendo para Rio Bonito. Por isso que eu disse para você. Eu acredito, sim, que não estou dizendo assim em pouco tempo. Talvez num tempo aí que nós vamos ter um município pujante, renovado e com muita frente de trabalho, totalmente revitalizado, para a população inteira olhar para trás e dizer, nossa, que Rio bonito. Que Rio bonito. Que bonito. Você tá gostando da conversa dela ou não? Sim. E tá acreditando? Tá botando fé? Sim, com certeza. Marissa, o que você gostaria de falar para ela? Eu queria dizer para você que confie. É a palavra que Deus fala pra gente. Confie. É o que Deus disse, confie. Confie porque eu tô aqui. Tô segurando a tua mão. Eu segurei lá atrás e vou segurar agora. Vocês não vão chorar aqui, tá? Já chorei. Você sabe que teve uma coisa que marcou quando eu te liguei.
que me indicaram falar com você. Olha, uma pauta lá pro podcast. Aí eu liguei para você e falei assim, se você quiser, eu peço para alguém te apanhar e te levar para casa de volta. Aí você falou uma frase que me tocou. Você falou assim, não, eu vou pedir pro meu marido me levar, assim ele já sai de casa e leva o meu filho para sair daqui um pouco. Tá dureza assim lá? Tá, porque ele pegou a bolsa dele, né? E aí ele falou assim, eu não vou fazer a tarefa. Porque eu não tenho escola pra ir. E a gente, quando a gente é mãe, a gente quer sempre o melhor pro nosso filho. A gente não quer que ele sofra, né? A gente não quer que ele passe por situações assim. E perceber que pra ele faz falta aquele espaço. Uhum. Não só pra mim. Porque eu não posso ser egoísta de achar que só eu que tô sofrendo. Mas quando ele falou isso pra mim, eu pensei, poxa vida, preciso tirar ele um pouquinho daqui. Porque ele acompanhou tudo comigo. O primeiro lugar que a gente foi eu e ele. E ele ver a escola dele daquele jeito também não foi fácil. E aí, por que não tirar um pouquinho pra dar uma espairecida, né? Dar uma respirada. Fazer talvez com que ele esqueça um pouquinho. Depois a gente volta, ele vai lembrar de novo. Mas pra gente ir passando esses dias que estão muito difíceis. E deixar um pouquinho mais leve. O que é mais difícil no dia a dia pós-tornado? Não ter a escola pra ir. Né? Porque eu tenho a minha casa. Graças a Deus eu agradeço por isso. Eu tenho meu banho quentinho, que a gente valoriza muito agora, o momento com a família. Mas falta a escola pra ir. Porque eu estava em casa com o meu marido, com o meu filho. Mas eu também ia pra escola. E agora eu tenho a minha casa, tenho meu marido, tenho meu filho, mas eu não tenho a escola. Não tenho o meu pontinho de trabalho lá. Não tenho as pessoas comigo. Não tenho as minhas colegas, não tenho as crianças. Isso é muito doloroso. Isso é muito doloroso. E talvez vai cair a ficha amanhã, depois. Mas é muito doloroso ficar sem a rotina de ir para a escola. Sim. Eu queria agradecer a vocês duas pela participação aqui nesse encontro. Eu acho que a gente mostrou toda a sinceridade e aquilo que tá latente, né, no coração de todos nós. Queria agradecer a você, Maressa, por ter aceitado esse convite. No dia 7 de novembro, o Rio Bonito, às 6h01 da tarde era um, às 6h03 passou a ser outro. Sim. Que Rio Bonito você espera para um tempo assim, digamos, de 5 anos? Um Rio bonito. Lindo. Estruturado, com uma capacidade pujante de atendimento, de trabalho, de pessoas. Uma cidade totalmente reformulada e modelo para o Brasil e, quiçá, para o mundo. E com um povo que feliz, trabalhando, né, podendo sorrir de novo, com esperança, né, Luiz? Sim. O povo tem esperança, as pessoas têm esperança que as coisas melhorem e vão melhorar. E você olhar no olhar das pessoas e dar um abraço nelas e dizer, confia que isso vai acontecer e nós vamos conseguir. E eu tenho esperança disso. Eu tenho esperança que isso vai acontecer. Parabéns pela sua esperança e pela sua contribuição neste momento. E eu quero encerrar, que você encerre conversando com os seus alunos. Deixa uma mensagem para eles que estão sem a escola física hoje, mas que estão com o amparo da comunidade escolar, dos professores. E, bom, conversa você com eles. Quero dizer para eles que
eu já estou com saudade, que todas nós estamos com saudade. E que daqui mais um pouquinho nós estaremos juntos novamente. Fazendo aquilo que a gente mais gosta, que é estar junto, estudando, sorrindo, num ambiente feliz, como sempre foi a nossa escola. Muito bem, parabéns. Obrigada. Obrigado, Maressa. Obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Gente, esse foi o I9 Podcast. A gente volta na próxima semana. Hoje a gente ouviu a professora Leila Knop e a advogada Maressa Pavlak Melati. Ela que é diretora executiva do Instituto São José. Sim. Um abraço e até a próxima, gente.